A Terra. A Terra é um máquina enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu, nossa viagem evolutiva. Comboio imenso, deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando perguntamos o lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Quem segue nas acomodações singelas ergue-se depois a situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das encarnações, de corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existências, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Podemos ainda filosoficamente classificar o planeta com mais propriedade, tomando por nossa escola multimilenária. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, reparando-os no fim de paisagens e criaturas amadas, ou relegando-as para paralisia ou a cristalização em largos despenhadeiros de sombra. Compete-nos assim tão somente o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. O trabalho é divina lei. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta com o esforço incessante do trabalhador que deseja para si a coroa resplandente do apostolado no serviço. Emmanuel, do livro Roteiro, psicografia Francisco Cândido Xavier. Fica ali. Mas, gente, continuando o nosso raciocínio, das atualidades, espiritismo na atualidade. Alguns fatos é importante que a gente ressalte nesse primeiro momento. O primeiro fato é que as ideias espíritas ou espiritualistas andaram se projetando em alguns filmes não adequados ao movimento. Mas, para surpresa nossa, de alguns anos para cá, se produziram 10 filmes com propostas espíritas sérias. A pergunta que não quer calar: por que produziram isso? Por que produziram esses 10 filmes? Porque o anseio de nossa sociedade por esses novos conhecimentos, por esses conhecimentos espíritas, traz uma relevância mais profunda do que nós possamos imaginar. O primeiro aspecto que a doutrina nos traz de expectativa e positiva nesse processo é o fato de que a proposta espírita nos alerta com essa mudança que está acontecendo e que vai acontecer. Se nós pegarmos lá em 1950, projetarmos um mundo de provas e expiações, essa reta vai descer de 1950, vai começar lá em 1950 e vai se projetando ao longo do espaço e vai terminar lá em 2050. Em compensação, o mundo de regeneração iniciou-se lá no período de 1950, projetando-se e vai cruzar com essa reta do mundo de provas e ações
nesse período, e alguns autores estão citando os mais citados, que vai terminar agora no ano 2012, 20 a 22 de dezembro de 2012. A Marlene Nobre faz uma abordagem dizendo para nós que não será mais 2012, mas sim 2019. Qual a importância de ser lá ou cá ou ser uma data? A importância disso é que esses momentos vão definir para nós o seguinte: nesse ponto, que vai estar próximo agora, mais adiante um pouco, está se mudando a estatura da condição evolutiva do mundo de provas e expiações para regeneração. Então, nesse momento, nós vamos dizer que está igualando ou está próximo a 50% de um, 50% de outro. E, naturalmente, esses momentos de mudanças, o que acontece? Quando nós reformamos uma casa, precisamos mexer no velho para reconstruir o novo, consertar o que está ruim, para botar as peças adequadas, ou atualizar, né, como a gente às vezes faz, na transformação e adaptar às novas realidades que estão acontecendo, quer queira ou não. Até há pouco dia nós estávamos conversando com um amigo e ele falava assim: Zé, mas existe um fato, nós não vamos mudar, mas a nossa liderança e a nossa política está ruim. Eu disse: tá. Mas um autor espiritual disse para nós o seguinte: vai mudar como? Ou vai mudar por quê? Porque nós queremos mudar. E quem vai fazer a mudança? Não é a liderança. Se a liderança política ajudar, ótimo. Mas se ela não ajudar, o mundo vai mudar, independente dela. Olha que aí vem a reflexão mais ampla. Reflexão para nós que temos um conhecimento maior. Alertávamos Haroldo Dutra dia numa reflexão dele muito objetiva, que vale a pena, de vez em quando, a gente perder um tempinho lá na internet ou nas fitas dele, como outros profissionais que estão trabalhando essas questões para nós. Chama atenção para esses fatos, que nós precisamos estar trabalhando por essa mudança e com um compromisso mais amplo. Então diz ele lá, fala assim: quem já tem uma bagagem, que conhece um pouco do Chico, conhece um pouco do Kardec, já dá muitos passos na frente. E aí vai a questão importante que nós precisamos ter como fator, como citei agora de início, essa mudança que vai ocorrer com a transformação da Terra. E olha só, acontecendo essa transformação, o que acontece com esse compromisso? Para nós espíritas que temos essa visibilidade, o que acontece? Nós temos a expectativa de termos a certeza que não estamos lutando em vão. Temos a certeza que o nosso trabalho não será profícuo. Se nós diretamente não colhermos o resultado, os nossos filhos, nossos netos, nossos contemporâneos irão recolher pela mudança que irá acontecer e está acontecendo. Está acontecendo a tal nível que quando nós falamos em doutrina espírita hoje e nas ideias espíritas, encontramos um eco de anseio quando a gente vê as bilheterias e as procuras para ver e assistir os filmes espíritas. Por que estão vendo e estão assistindo? Porque querem informações para ter um entendimento do que está acontecendo no trabalho do pensamento cristão. É interessante, então, a gente verificar nesse fato dois dados interessantes que aconteceram nos últimos anos. O primeiro, na pesquisa do IBGE, é a questão de projetar que espíritas, temos em torno de 4% no Brasil, mas que aceitam a reencarnação, tem 70%. O que seria esses 70%? São católicos, protestantes, de qualquer outra religião aceitando
ideia de reencarnação. Por que estão aceitando a ideia de reencarnação? Porque eles não estão encontrando explicações para as diferenças sociais, diferenças econômicas, diferenças de posição de cada um dentro de um contexto da sociedade. Então isso está refletindo na realidade deles. A outra pesquisa interessante, que foi até especificamente levantada pelas lideranças políticas atuais, que descobriram que de 3/3 de assistência social no Brasil, 1/3 é feita pelos espíritas de forma gratuita, sem ônus para o governo. E os outros 2/3 são feitas pelas instituições sociais que trabalham em ONGs para o governo. E aí eles ficam curiosos de onde os espíritas tiram tanto recurso, ou tantas condições e tanta solidariedade para ajudar a nossa sociedade a mudar o quadro ou a expectativa de vida. Isso é interessante porque é um fator observado, pesquisado e analisado dentro de uma história que nós estamos convivendo. Mas, gente, qual é a mudança que vamos fazer? Ou que mudanças precisamos fazer? Então, é preciso que a gente trabalhe algumas coisas mais definidas na nossa vida e buscando esses fatores também dentro do nosso dia a dia. Nos conta alguns dados que a gente andou pesquisando, que uma determinada pessoa chegou num posto de gasolina e observou que tinha um cachorro deitado no chão lá, num canto, e o cachorro gemia, arranhava de dor. E o cara perguntou: o que o cachorro está sentindo alguma coisa? Aí o cara que trabalha lá no posto disse para ele: ele está deitado em cima de um tapete com um prego. E por que ele não sai de cima do tapete? Porque a dor não incomodou ele tanto para ele sair dali de cima do tapete. Então o autor pega esse fato dizendo que muitas das nossas dificuldades ou das nossas lutas não incomodou tanto a gente, que a gente ainda não quis mudar, ou não convém mudar, ou não se esforçou por mudar, porque aquilo não está incomodando tanto como o prego lá na costela do cachorro. Então é importante que a gente entenda este fato para que a gente saia dessa acomodação que estamos. E quando falo nesse sentido, falo também observando as minhas necessidades de buscar uma maior dedicação a certos momentos e a certas ações que faço. Não pensem vocês que tudo que a gente procura estar comentando não passa pelo nosso crivo. Também passa pelo nosso crivo e queremos ressaltar também que, na realidade, isso é um processo de mudança. Entendo que essa mudança é um processo que cada um vai exercer na sua vida. E a pergunta está lá na abordagem espírita: qual é o verdadeiro espírita? Ele não dá nenhuma escala, mas diz que é aquele que se esforça para a sua transformação moral especificamente. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando essas questões no nosso dia a dia, a cada momento e a cada instante. Conseguimos todas? Ainda não. Por quê? Porque nós trazemos um quadro de vida de tal forma, envolvidos e comprometidos com esses erros do passado, que muitas das vezes nos aprisionamos ou nos adaptamos ou nos acomodamos a essa condição. E nesse nível, consequentemente, mantemos às vezes certas mudanças que a gente vai operando com mais efetividade quando começamos a ter uma análise mais profunda dos fatos que estão em torno de nossas vidas. Então, nessa linha de pensamento, quantas mudanças precisamos trabalhar no nosso dia a dia? Quantas mudanças precisamos exercer no nosso esforço para que a gente possa modificar e transformar as nossas ações? Às vezes nós não alcançamos a extensão
dos fatos que estão em torno de nós. Achamos que muitas das vezes deixamos as questões nos tumultuar. E aí, o que acontece? Nós precisamos avaliar a cada dia, a cada instante. Exemplos para a gente ter uma visibilidade dos fatos. A busca que devemos estar refletindo sobre o que a gente lê. Nos conta um companheiro que ele se prontificou a fazer leituras de mensagens na Rádio Esperança, que a gente tem lá no Hospital João Viana. Ele falou: Zé, mas eu estou fazendo essas leituras, estou frequentando a doutrina já há uns 3 anos, mas não percebo grandes mudanças e grandes transformações na minha vida. Mas eu estabeleci algumas questões nesse momento. A primeira foi o seguinte: cada mensagem que eu ler lá na rádio, eu vou tirar um ensinamento ou um pensamento para assimilar e incorporar a minha vida no meu dia a dia. Mas mesmo assim ele dizia: eu não estou ainda percebendo grandes coisas. Mas um belo dia ele chega com o motorista da empresa e já vem alguém passar a informação para ele que todos os funcionários tinham brigados. Ele falou isso: José, qual é a tomada de medida que se fazia naturalmente? Demissão sumária. E ele falou assim: mas eu não posso fazer isso mais. Eu já tenho mais algum conhecimento. E aí chamou aqueles dois, pediu licença às demais pessoas, que já foi distrair a todos. De surpresa geral, porque todos esperavam o quê? Que ele executasse aquilo que teria que executar normalmente. Aí ele procurou saber daqueles dois quais as causas, ou qual foi o motivo que levaram vocês a ter essa atitude. E um disse: olha, eu saí de casa, não deixei nem alimento para minha família. O outro, nem tomei café, porque eu não tinha como tomar café. E ele procurou ver a necessidade e a realidade dos dois, viu que a situação era difícil. E nesse momento ele perguntou aos dois: o que vocês esperam que eu faça? Não, a gente já sabe que da empresa seria demissão sumária, mas nós queremos uma nova oportunidade. Já tivemos até conversando enquanto esperávamos o Senhor. E ele disse: então tá bom, vamos refletir nessa possibilidade e vamos dar essa oportunidade a vocês. Naturalmente ele procurou ver alguma possibilidade de suprir as primeiras necessidades daqueles dois naqueles dias. E a partir de então ele comentou conosco que foram um dos melhores funcionários que ele passou a ter na empresa, porque ele foi ouvir a causa cáusica da realidade daqueles dois. Então, às vezes, nós deixamos de observar este fato. Nos conta também um amigo ligado à igreja protestante, que ele era pastor solteiro, casou e foi morar lá no norte do Goiás. E chegando lá no norte do Goiás, ele continuou a rotina de trabalho dele, da igreja, com os assistidos, com toda a comunidade. E ele tinha um horário na igreja que era para ouvir os anseios da comunidade. E um belo dia, quem aparece lá na igreja, naquele horário? A sua esposa. E ele perguntou: o que você veio fazer aqui? Ele falou: eu sou comunidade. Eu quero conversar com você. Não tenho chance em casa, você sai daqui, sai para colar, faz isso, faz aquilo. Não tem tempo para me ouvir. Aqui agora eu sou comunidade, você vai me ouvir. Então o que acontece? Às vezes a gente não está parando para escutar até aquele que vive conosco dentro do lar. Às vezes a gente não para até para refletir se o que eu estou fazendo está certo. Às vezes a gente entra numa roda viva, né? Que nos conta um amigo, um outro fato só para ilustrar o raciocínio, que o Salim, que é a história de todo turco, né? Seguro, não duro, etc., né? Mexendo com a família Salim aqui de Bom Jesus, né? Que a gente conhece. A gente pode
foto que é pesado, né? Aí diz que o cara caiu lá no buraco. Me dê a mão, Salim. Não. Me dê a mão, Salim. Está fácil você pegar a minha mão. Ele, não. Toma a mão, Salim, na minha mão. Ele agarrou. Ele não dava, mas olha, se der a mão a ele, toma a mão, Salim. Na minha mão, ele pegou. Então, olha só. Olha a ideia deste. Lógico, a gente citando como apenas para a gente meditar e refletir, né? Ele está preso a uma ideia. E às vezes a gente fica preso às ideias que a gente precisa reformular. A doutrina tem uma vantagem linda, onde ela dá espaço a todos aqueles que querem colaborar no trabalho. Ela não tem restrição. Seja rico, seja pobre, seja homem ou seja mulher. Enquanto vocês vão esbarrar em outras religiões que determinadas funções só pode ser exercida pelo homem. Determinado atributo só pode exercer quem tem alguma formação. Não pode se falar de evangelho aquele que não tem uma certa formação. Então, não vamos verificar que a doutrina, nesse aspecto, ela é aberta a todos nós, sem restrição, sem limitação. Nos conta uma amiga lá de Campos que ela começou a frequentar uma casa espírita. E aí ela ficava ansiosa para ter a oportunidade de exercer algum trabalho, mas não era convidada, não dava um espaço, não ouvia o anseio, a expectativa dela. Aí um belo dia, lá na fazenda pomada do vovô Pedro, o pessoal se autorizando voluntário para lavar potinho. Ela disse, está aí a primeira oportunidade que eu vou pegar. E a partir daí ela está lá no trabalho, no estudo, já criou grupo de estudo na escola onde ela trabalha. Grupo de estudos espíritas na escola onde ela trabalha. Aonde todo mundo já fica na expectativa daquele dia, qual vai ser a reflexão, qual vai ser a meditação. Olha que ela aproveitou um momento e dali enganjou todo o trabalho, hoje está engajada no trabalho espírita, tem uma dedicação enorme. Por quê? Porque ela soube aproveitar o momento e não escolheu tarefa, escolheu oportunidade de trabalho que ela teve chance. E nós temos que entender que todo o trabalho nesse sentido é fundamental. Nos contos, amigos espirituais, que nesses encontros de comércio, né, que a equipe de limpeza, eles falam, é curioso, eles fazem a limpeza física e a limpeza espiritual do ambiente. E as escolas, quando deixamos, o ambiente muda e até as pessoas já ficam voltadas a esse trabalho. Nós temos um diretor da unidade centro, que hoje chama de unidade centro, que é o antigo Cefete, que ele é de formação, estudou para padre, largou a batina nos últimos meses da homologação lá de padre, que ele ia se formar em padre. E ele liberou a escola já para a gente nos 2 últimos anos. Há 15 dias atrás encontrei com ele e ele falou assim, perguntei, e aí, como estão nossos espaços aí para o comércio? Então, o espaço é de vocês e até quando vocês quiserem. O que significa essa visibilidade dele em função do trabalho nosso? Não é mérito só nosso, é mérito dele também na percepção do trabalho que o pensamento cristão está fazendo de reformulação dentro do contexto do ambiente e do trabalho. Qual outro fator que ele pode observar como profissional daquela instituição? É que a escola entregue melhor do que quando recebeu, não só em termos das condições ambientais, como das condições físicas que a gente procurava manter naquele ou em torno daquele trabalho. Então, isso são coisas que vão se projetando no nosso dia a dia. Conversávamos com uma companheira, há uns dias atrás, do outro lado aqui, Bom Jesus do Norte. E ela falou assim, acabei de ler o livro Após a Tempestade. E ela pediu uma coisa,
não preciso do cemitério para orar para minha mãe mais. Olha que interessante dela. Aí o que ela observou para nós? Falou assim: lá em casa ninguém sabe que eu sou espírita. Eu pensei, boa, né? Por quê? Porque ninguém está incomodado com você agora, porque você está equilibrado, está bem, está seguindo o trabalho. Você acha que numa comunidade como essa aqui, ninguém sabe que você está indo no grupo espírita toda quarta-feira? Eu acho incrível. Não acredito nessa hipótese. Acredito que eles não estão incomodados com você, porque você está agindo melhor, está procedendo melhor, está agindo com equilíbrio. Isso está refletindo no contexto de nossa sociedade, está refletindo no contexto das suas relações. Isso é natural e é bom, tá? Nesse fato, nós vamos ampliando o nosso raciocínio e vamos dar uma puxadinha lá atrás. Nós estamos lendo, acho que muita gente já leu, né? Mas estou relendo, né? O livro, mas tem alguns fatos aqui interessantes só para a gente ilustrar a perseverança e dedicação que alguns profissionais se colocam à frente das ideias espíritas e à frente das ideias cristãs. Lá, naquele tempo, né, do livro Paulo Estevam, teria acontecido a mudança, ou seja, a vinda de Jesus, que gerou as mudanças em alguns conceitos que estava tendo ainda, e o conflito narrado no livro especificamente entre a lei mosaica e os pensamentos que Jesus tinha colocado com as leis do Cristo. Então, o que aconteceu nesses fatos que naturalmente levaram a essas reformulações todas, que levaram às lições que estão acontecendo aí? O personagem inicial, o principal, é Josiel, que é filho de José, irmão de Abigail. Perdem a família, parte dos bens, no primeiro momento, e no segundo momento perde o restante dos bens, e o pai de Josiel toma a atitude de botar fogo na propriedade vizinha. Consequentemente, foram punidos por isso e foram presos por isso. Em nenhum momento Jesiel e Abigail se revoltaram contra a situação e contra a atitude do pai imprudente quando botou fogo na propriedade vizinha. Em consequência disso, ele foi morto a pancadas. Jesiel foi também espancado e também em nenhum momento se revoltou, e Abigail foi deixada no mundo, onde ela seguiu a vida dela junto a outra família. Especificamente, queria aproveitar o fato só para ilustrar. O Jesiel não só é condenado a chibatada, mas é também condenado a ir para as galeras daqueles barcos servir de remadores, naqueles barcos de galeras que chamavam naquela época. E ali ele se dedica a entender que todo o trabalho é bênção de Deus. E ele age ali como se estivesse agindo em qualquer outro trabalho, sem nenhuma revolta. E o comandante ali dos remadores, da galera, né, vai entendendo, vai compreendendo o quanto ele vai agindo em solidariedade aos demais, em solidariedade às pessoas que estão junto a ele, e ele vai agir de tal forma que ele gera uma relação de confiança e de respeito ao comandante das galeras. Quando embarca naquele barco, né, uma pessoa importante, né, que eles chamam lá de Sérgio Paulo. Sérgio Paulo embarca naquele barco com um grupo de amigos para se deslocar de um local para outro, né? Quando adoece no barco. E quando adoece, o que acontece?
é desprezado pelas demais pessoas que estão em torno dele, pela equipe do barco, porque não tinham como atendê-lo. Então é pedido ao comandante das galeras um escravo de confiança para tomar conta de Sérgio Paulo. E naturalmente, Gesiel é o indicado por gerar aquela confiança na relação com o comandante da galera lá. Consequentemente, o que acontece aí? Ele começa a trabalhar Sérgio Paulo de tal forma a ajudar, e dentro de alguns dias ele começa a recuperar, começa a melhorar, e melhorando, quem adoece? Gesiel. E todos os escravos que adoeciam nas galeras eram jogados ao mar para não ter risco de contaminar os demais. Mas Sérgio Paulo chama o comandante e fala: eu não posso permitir que seja jogado ao mar o Gesiel. Consequentemente, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Eu preciso devolver a vida a ele, ou libertá-lo, seria especificamente. Mas o comandante diz o seguinte: eu não posso fazer isso porque ele foi condenado a escravo, e se eu fizer isso, eu estou contra a ordem do imperador da região. E aí, ele fala: não, você vai fazer o seguinte, você vai dizer que ele adoeceu e jogou no mar para os peixes. E eu vou conversar com o Gesiel para que ele pudesse usar de outro nome e não mais dizer que era Gesiel. Então ele, no dia seguinte, leva Gesiel de bote à beira-mar, diz: ó, eu estou te devolvendo a liberdade como você me devolveu a vida. E ele, o Sérgio Paulo diz para os comandantes do barco lá: eu fico devendo essa gratidão a vocês por permitir que eu liberte o Gesiel nesse dia. Então Gesiel vai à beira-mar, vai andando, dorme à noite e é assaltado no outro dia, mas esse assaltante, percebendo a realidade dele, leva ele para a casa do caminho e lá leva ele para Jerusalém, aonde ele torna o Estevão, que todo mundo já ouviu falar. Mas o que eu queria aproveitar da história e da lição da história para a nossa reflexão nesta noite é que ele, em nenhuma dificuldade, em nenhum obstáculo que eles foi colocado, ele se permitiu a revolta. Tanto que essa atitude dele, o que gerou nele lá, quando estava remando nos barcos? Gerou confiança, a certeza de um homem de bem. Consequentemente, o que aconteceu? Foi-lhe devolvida a liberdade com naturalidade, porque ele mostrava atitude de respeito pela realidade em que ele se encontrava, ou em que ele agia em todo momento. Então nós, quando dedicamos a qualquer tarefa ou a qualquer função, executamos bem. Quando executamos bem, fazemos isso com tranquilidade, com a certeza que temos um propósito e uma proposta. Nos faz lembrar uma colega de trabalho, onde ela trabalhava no café da escola. Mas se você chegasse lá para tomar o café, você gosta do café mais forte? Aqui está o seu café mais forte. Você gosta do café mais fraco? Aqui está o seu café. Você gosta do café menos doce? Está aqui o seu café. Você quer o seu café mais frio? Então, ela atendia a todos aqueles que chegavam lá para tomar o café nos anseios ou nas expectativas deles. Olha que interessante, ela procurava fazer daquela atribuição que ela tinha uma ação mais efetiva na sua relação de vida com as demais pessoas. Então, são esses processos que nós vamos verificar que são importantes quando exercemos o trabalho. Porque na nossa relação de trabalho, nós vamos envolvendo e divulgando todo um propósito de vida que exercemos em nossas vidas. Há poucos dias estávamos conversando num grupo de amigos e aí nós falamos um fato
E a amiga virou para mim assim: você jura? Eu falei assim: não. Mas você não jura? Eu disse: não. Mas por que você não jura? Porque o que eu falo só tem uma versão. Se eu juro, eu estou admitindo outra versão. Então, nesse pensamento, nessa linha de raciocínio que cada um de nós exercemos, é importante que a gente entenda que a gente tem uma proposta, e dentro dessa proposta trabalhamos. Dizemos naturalmente que se você não vai mudar ou não vai evoluir, lógico que eu vou trabalhar para mudar e para evoluir. Mas se hoje faço isso ainda, porque ainda sou imperfeito, mas estou trabalhando para reformular muitas dessas questões na minha vida em relação às minhas atitudes. Lógico que amanhã ou depois, se eu achar que aquilo que eu estava fazendo não está de forma adequada ou devida, eu vou fazer uma reformulação e vou agir com dignidade. Nos conta, Geraldo Guimarães, chamando a atenção para este fato, que o Espírito é uma coisa diferente dos outros. Se ele tropeça e cai, ele sabe que tem que levantar e sabe por que tem que lutar. Outro autor chamava a atenção para nós que o Espírito tem um gabarito de vivenciar e de experienciar a sua vida, que qualquer dúvida ele vai lá no livro dos Espíritos e tira. Ele tem um roteiro de informações que Kardec coloca no livro dos Espíritos que serve de um gabarito para a relação de vida dele. E ele vai fazendo essa transformação, essas mudanças que são propostas nesse fato. Alguns de vocês levantariam a seguinte questão no momento: certo, mas por que tanto mal? Por que tantas situações difíceis que estamos vendo, ouvindo e sendo noticiado a todo momento? Ainda, mesmo assim, a gente está vendo o fato daquela menina, se não me engano, israelita, que entraram no ônibus e meteram o tiro nela porque ela queria estudar. E lógico que ainda vai haver essas reações refratárias às mudanças, porque não aceitam as mudanças que estão acontecendo no mundo. E as mudanças, vocês têm acompanhado o cenário, o que está acontecendo lá? Quantos países que tinham uma ditadura de 15, 30, 40 anos, que estão todas elas caindo? Estão caindo à toa? Estão caindo por cair? Ou porque estão caindo porque é hora de mudar? Nós precisamos verificar que é a hora que está mudando, está acontecendo. Então essas evidências desses fatos chegam à tona de tal nível, porque precisa haver o que nós chamamos na vida, na sociedade, um processo de saturação. Esse processo de saturação gera o esforço que uma sociedade precisa para fazer as mudanças. As reformulações que o Rio está fazendo dos pactos das favelas é porque o processo de saturação lá já está acontecendo. Não aconteceu em São Paulo ainda não está acreditando e precisa acreditar e precisa reformular. E nós precisamos estar aptos a manter esse ambiente nosso, porque todos esses rescaldos vão respingar para tudo quanto é canto. É preciso que nós estejamos preparados para absorver esse processo. A semana passada, fomos procurados em nossa associação aqui no Perto do Cruzamento, na Vale do Murié, por uma jovem de 26 anos. E aí ela dizia: Nossa Senhora da Penha, que é um lugarejo lá perto do Cruzamento, o ano passado bateu recorde de morte. Minha avó, quando trabalhou aqui, tinha um cartório, viviam várias famílias e era tranquilo. E eu fiquei surpreso com as informações que recebi do ano passado para cá. E este ano eu assumi, junto à minha família, junto aos meus amigos, de fazer um trabalho de reformulação lá naquele local. Já conseguiu uma casa, já conseguiu que a Estácio e a Redentor desse suporte a atendimento e fez já um levantamento lá de 100 crianças que tem no local.
fez um levantamento de materiais que precisa, já conseguiu de várias empresas, e foi lá na nossa associação que conseguia a mão de obra para fazer essa reformulação. A pergunta que naturalmente devemos refletir: por que essa jovem deixou a vida dela, deslocou do Rio de Janeiro, um buraco, que eu chamaria de buraco, nosso ainda tem, para fazer um trabalho desse? São espíritos que estão à frente do nosso tempo, buscando levar, e aí é interessante a expectativa que ela está levantando. No local já levantou que tem 5 crianças. Significa o quê? Que ela está trabalhando voltado para a reformulação daqueles homens do futuro, porque os atuais já se comprometeram, mas ela está investindo e pediu encarecidamente a todos nós que estamos lá na associação: visite o nosso Chão da Penha, nós precisamos mudar aquele quadro lá. Eu já peguei um pedacinho lá do ex-canto da minha avó, já fiz um cômodo, um banheirinho para mim ficar hospedada lá quando eu venho fazer o trabalho. Então eu pergunto a vocês: por que uma jovem que não teria no afã dela, para quem está no Rio de Janeiro, teria N motivos para ficar no Rio de Janeiro, mas por que ela está lá naquele local? Porque ela tem uma visibilidade para fazer um trabalho de reformulação do ser humano. E ali é a oportunidade. Ali talvez seja onde ela tem o comprometimento ou o compromisso do passado. E nós precisamos estar avaliando essas reformulações e entender que é hora de procurarmos trabalhar esses novos valores. Por isso a doutrina espírita, ela vem fazer esse trabalho que Jesus nos alertava. Trabalho de reformulação que cada um deve fazer consigo mesmo. Jesus não falou para a multidão, ela falou para cada um dentro da multidão. Quando levaram a ele a mulher adúltera, e que todos questionavam naquele momento, né, que Moisés dizia o quê? Que ela deveria ser apedrejada, e fizeram aquilo até para testar Jesus. Jesus levanta a seguinte questão para ele, para cada um deles: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E cada um ali começou a fazer o quê? A autoanálise. A fazer a autoanálise, o que cada um começou a fazer? Refletir o quanto tinha que reformular. E aí cada um foi se afastando. É interessante a gente observar a conclusão de Jesus. Cadê aqueles que te condenam ou te condenaram, mulher? Ela respondeu a Jesus: eles se foram. Vá, não peques mais. Acho interessante essa observação de Jesus, que ele não diz que ela estava errada, ele não diz que ela devia pagar por aquele crime todo, mas ele diz que ela vá e não se prenda aos erros. Vá e não faça mais. E faça o quê? O bem. Porque se ela faz o bem, ela vai neutralizar o mal. Se ela fica preocupada em ficar se condenando pelos erros, o que acontece? Elas se preocupam com o erro e esquecem da não reformulação das mudanças. Então nós não temos que ficar olhando para trás, olhando para o que foi ou para o que somos. Nós temos que olhar o que podemos nos propor dentro de um trabalho mais efetivo. E aí vamos entender, né? Lá na pergunta 1003 e 1004 do Livro dos Espíritos, né? O quanto os Espíritos nos alertam lá. E ele coloca com muita observação, com muita precisão essa questão para nós. Aquelas pessoas que cometem erros ou cometem faltas terão que pagar pelos seus erros. Mas até quando esse mal, esse erro vão ficar presos a essas pessoas? Até que mudem de atitude e seu sofrimento diminui e mudam de condições. Eu não preciso ficar pagando ou sofrendo por
uma coisa que eu fiz se eu tenho uma outra proposta no bem? Aí nós vamos entender a frase de Pedro: o amor cobre multidões de pecado. Quando esse amor cobre multidões de pecado? Quando nós fazemos o bem para neutralizar o mal que fizemos. Essa é uma proposta mais ampla e efetiva para a nossa vida. Então, para a gente completar a nossa abordagem e fechar a nosso esquema de trabalho, nós gostamos sempre de relatar ou refletir sobre alguns pensamentos, sobre algumas músicas que às vezes quando a gente cita, como eu já citei John Lennon em outra oportunidade aqui, imagine, e hoje eu trouxe para vocês, para fechar a nossa reflexão da noite, uma música do Geraldo Vandré, que diz na letra dele o seguinte: para não dizer que não falei de flores. E vocês vão observar quanto apropriada está a abordagem dele dentro do enfoque atual. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem das flores, da flor, seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. O canhão não vence, destrói. As flores traz paz e harmonia. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis ensinam a antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A nós espíritas que já conhecemos e o que conhecemos, não cabe mais esperar. É preciso fazer a hora, porque nós sabemos e temos um compromisso com isso. Que Jesus possa envolver-nos nesta noite e fortalecer-nos nestes propósitos hoje e sempre.